sei quão caro é. Tem que botar um... Mas você olha é exatamente assim, tipo assim. É isso que você está vendo, é o que você vê. Tem que estar bem escuro a sala. Eles põem uma lâmpada muito forte, perpendicular à direção que está filmando, para iluminar as bolhas, entendeu? Fica tudo escuro. Não, para você ver as bolhas. Para você ver as bolhas. Está vendo? Tem uma lâmpada lá atrás, ó. É ela que ilumina as bolhas. E tem que estar bem escuro, senão você não vê essas bolhas. Elas não são tão óbvias assim. Né? Você está fazendo as bolhas brilhar com uma luz perpendicular à direção que você está filmando, basicamente. Não sei. Não sei. Esses caras que fazem o site, eles vendem o kit, tá vendo? É propaganda deles isso. Esse no Ledo aí, Cloud Chambers, tá vendo? Ó? Eles vendem kits para montar essas coisas. Então não deve ser caro, né? Porque é absolutamente inútil, né? Do ponto de vista, é uma coisa para demonstração, não é algo que sirva para fazer ciência, mas para divulgação de ciência, não é inútil. Nessa cena dá para ver a câmera. Ali não dá para vocês verem, mas aqui dá para ver direitinho a câmera do cara. Tá vendo aquele vermelho lá? Ó? Bom, vamos para o que interessa. Bom dia. Então a gente vai retomar do ponto que a gente parou no finzinho da aula passada. Então a gente estava mais ou menos com essa imagem aqui, né? A gente passou um tempo falando dos hadrons, vimos o octeto, decupletos, etc. de hadrons. Depois, no finzinho, a gente viu como que, principalmente o Gell-Mann, mas outras pessoas estiveram envolvidas também, mostraram que aquele monte de hadrons que estavam descobrindo era uma complicação que vinha, de novo, de você ter achado uma estrutura interna. Então, como o próton e o nêutron eram feitos de outras coisas, tinha muitas formas de combinar aquelas coisas e era isso que estava dando aquele monte de hadrons. E essas coisas eram os quarks, certo? E aí eu mostrei um pouquinho no fim da aula como foram descobrindo os quarks, né? E qual é a principal diferença entre os quarks e os leptons, né? Nesse ponto que nós estamos aqui, a distinção é feita justamente por essa força que prende os quarks lá dentro. Então, a gente falou um pouquinho sobre a força que vem da carga de cor dos quarks, o que a gente chama de cromodinâmica quântica, o QCD em inglês, né? Quantum Chromodynamics. E os quarks sentem essa força aqui, então eles trocam gluons entre si, né? E os leptons não. Todo mundo aqui tem carga, então todo mundo sente eletromagnetismo. Certo? Falta só um pedaço aqui, aquela linha, dois caras em azul aqui. E é disso que nós vamos falar hoje, né? Então, eu já tinha comentado da última vez que os caras perceberam que esses hadrons que eram feitos do quark S, os hadrons estranhos, né, demoravam mais para decair. Eles eram produzidos tão fácil quanto os outros, mas na hora de decair, eles pareciam estar tendo alguma dificuldade em decair. Eles acabavam vivendo mais tempo, né? Esse é o primeiro sinal de uma força que é a que nós vamos falar hoje, um dos primeiros sinais dessa força, né? E ela aparece simultaneamente com a descoberta dos neutrinos, então vamos entender qual é a conexão entre as duas. Não era isso que eu queria? Ou era? Era. Certo? Isso aí. Então, a primeira coisa que isso mostrava para eles tem a ver com o que a gente chama de intensidade das interações, ou uma medida do que a gente chama de constante de acoplamento em física de partículas. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olha esse decaimento. Esse aqui é o decaimento de uma das partículas que a gente falou da última vez, que é o delta++, né? E ele decai, um dos muitos decaimentos que ele tem é esse aqui. Ele decai num próton e num pion. Todas as partículas conhecidas de vocês, viu da última vez, essas partículas, certo? Depois que você sabe que esse cara é feito de quarks, e você sabe quais quarks compõem esse cara e esse,
você consegue ver o que está acontecendo lá. O que acontece é o seguinte, esse cara aqui é feito de 3 quarks U. Esse aqui é feito de 2 U's e 1 D. E aquele, 1 U e 1 D barra. Certo? Então esse aqui é o pion, mais, certo? Aqui você pode ver que a carga dá mais 1, é 2/3. O D normalmente é menos 1/3, mas como esse é o anti-D, dá mais 1/3, dá 1. Né? E esse aqui dá a carga do próton. Né? Então, é mais ou menos óbvio que como esse cara tinha 3 U's, um dos U's tem que ter ido para lá e 2 para cá. E apareceu um par D anti-D aqui. O diagrama final é esse, onde essa molinha aqui é um gluon. E você sabe que é essa forma que esse cara decai. Né? E você consegue medir o que a gente chama de tempo médio de decaimento. A vida média se eu pego vários desses caras e vou deixando decair, eu meço em média quanto tempo leva para decair metade deles. Certo? Então, isso é uma boa medida de quão rápido esse cara decai. E isso é 10 a menos 23 segundos. Lembra que eu falei que essas partículas são difíceis de ver, porque elas vivem pouco? Agora vai começar a aparecer os números, certo? 10 a menos 23 segundos é pouco. Né? Não dá tempo de você fazer nada com ela. Você só sabe que ela esteve lá porque você vê o resultado, ou o rastro que ela deixou na câmara de bolha. Mas pegar ela, medir a massa dela e as propriedades dela de outro jeito, não dá. 10 a menos 23 segundos, não dá tempo de você fazer nada. Né? Então, aqui, nesse vértice, tem uma coisa que a gente chama constante de acoplamento, que é uma medida igual à carga elétrica. Vocês estão acostumados com a carga elétrica. Certo? Vocês percebem que tem um número na natureza, que é o valor da carga do elétron. Não esquece o sinal, mas tem o valor da carga do elétron. Se eu pudesse mudar esse número, e eu fosse aumentando, uma hora tudo ia se esmagar, porque os átomos iam ficando cada vez menores, porque o elétron ia estar... E se eu girar na direção oposta, vou levando esse número para perto de zero, eu vou acabando com a força elétrica, porque as cargas todas vão indo para zero ao mesmo tempo, e vai acabando a força elétrica. Isso é a constante de acoplamento. De fato, esse alfa que eu estou escrevendo aqui, né, é E quadrado sobre 4π, onde E quadrado, esse E aqui é a carga do elétron. Né? Então, eu tenho uma medida de quão forte é a força elétrica. Esse alfa S é de strong, né, de forte, ele é a medida de quão forte o gluon se conecta com o quark. E ele mede a probabilidade de acontecer esse decaimento. E dá para provar que esse tempo médio de decaimento, é proporcional a 1 sobre alfa ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Se eu desligar a força, levar alfa a zero, o cara vai viver para sempre. Ele não consegue decair por esse caminho, porque a força desligou. E se eu aumentar a força, ele vai decaindo cada vez mais rápido. Certo? O tempo vai diminuindo conforme eu aumento a força. Perfeito? A gente também sabe de outros decaimentos. Por exemplo, o pion neutro decai em 2 fótons. Um dos decaimentos possível para ele é em 2 fótons. Isso acontece porque ele é feito de U e U barra, então a partícula é a antipartícula dela, elas podem se aniquilar e produzir fóton. A carga total aqui é 0, o spin total aqui é 0, você consegue sumir com tudo, e o spin não, desculpa, porque aqui tem spin, mas... Os outros números quânticos estão todos 0 do lado esquerdo. Então, você só precisa converter a massa desses caras em luz. E aí, o que está acontecendo? Esse vértice agora é a intensidade da interação do quark com o eletromagnetismo. Então, é esse alfa aqui. Né? E o tempo de decaimento é 10 a menos 16. Se eu comparo esses dois, esse é 10 a menos 23, esse é 10 a 16... Né? Vocês veem que tem aí 6 ordens de grandeza de diferença. Esse cara vive muito mais. Isso diz para mim que essa força elétrica é muito mais fraca que a força de corpo. Certo? A gente já tinha outras indicações indiretas disso. Não esqueçam que aquela força forte é o que mantém os prótons presos dentro do núcleo. E os prótons estão te repelindo eletricamente, mas tem alguma outra coisa mais forte que isso segurando. Então, essa coisa dos decaimentos está apontando o mesmo fato de novo.
que a força forte é muito mais forte do que a força elétrica. Aqui dá para começar a ver que é umas 6 ordens de grandeza. Certo? Em alfa ao quadrado. Então, alfa é 3 ordens de grandeza. Certo? Tem outros detalhes que influenciam na velocidade desse decaimento. Mas dá para você tirar uma média e você ver que os tempos de vida das partículas que estão decaindo eletricamente, dividido pelo tempo de vida das que estão decaindo fortemente, dá um fator aqui que é entre 10 a quarta e 10 a sexta. No exemplo que eu mostrei era 10 a sexta. Mas depende também da diferença de massa entre os estados iniciais e finais. Decaimentos onde vai baixar muito a massa de repouso acabam acontecendo mais rápido do que decaimentos que vai baixar pouco. Tem outros fatores, mas o principal é esse. Tá? E essa é a comparação das duas forças que estão na nossa tabela inicial, certo? Essencialmente, essa aqui é a QED, a eletrodinâmica quântica, é a versão quântica do eletromagnetismo, certo? E essa é a QCD, que é a cromodinâmica quântica. E a comparação entre as duas é essa, de intensidade. Né? Alguém aqui consegue chutar o que acontece se tem uma partícula que pode decair por um caminho via QCD e por eletromagnetismo? Se ele tem as duas opções. 99% das vezes. É isso que vai acontecer. Ele tem uma chance sempre de decair eletromagneticamente. Mas como a QCD é muito mais forte, era como se a cada segundo eu estivesse rolando um dado, certo? E se eu tirar entre 1 e 5, decai para QCD. E o outro dado, que é o da QD, eu estou rolando também, mas só decai se cair do 1 e 2. A chance de cair para o QCD é sempre muito maior em cada instante. Pode decair no outro. E é por isso que tem aquela tabela, no livro aqui, tinha aquela tabela de decaimentos com probabilidade diferente para cada decaimento. São várias opções, vários caminhos diferentes que a partícula pode cair, mas é probabilístico por que caminho ela vai cair. A probabilidade não é igual em todos os caminhos, né? E você tem que fazer uma conta de mecânica quântica para decidir quanto é as probabilidades. Mas você consegue prever e medir, ver se a sua teoria bate com os decaimentos que você está observando. Tá? O que aconteceu? O próprio Rutherford, um pouco depois daquele experimento que ele descobriu o núcleo, ele descobriu esse decaimento aqui, que é o decaimento do nêutron. Né? Na época, eles não sabiam, nem estava muito bem estabelecido o nome do elétron, e nem eles sabiam que o que estava aparecendo aqui era um antielétron, e eles chamaram isso aqui de partícula beta. Certo? Então, beta menos, beta mais era o elétron, e depois apareceu um decaimento, soltava uma partícula beta menos, que nada mais é que o elétron. Certo? Só que naquela época não estava muito claro ainda que era o elétron. O Bohr vai chegar a aparecer? O Bohr eu falei na última aula, mas muito rápido. O Bohr, o que ele fez foi pegar o modelo atômico do Rutherford e falar, isso aqui não é estável. Um elétron não pode ficar orbitando para sempre em volta de um próton. Ele vai ficar perdendo energia e uma hora ele cai lá dentro do núcleo. Não tem como. Ele diferente de um satélite em volta da Terra, não tem como isso ser estável. A curva é muito apertada, o elétron ia estar soltando energia o tempo todo. Radiação. E ele ia cair. E aí ele fala, o único jeito que tem de consertar isso é assumir que as órbitas são fixas. É impossível o elétron estar entre uma órbita e outra. E aí começa a nascer a mecânica quântica. Certo? A teoria que prevê que essas órbitas são fixas é a mecânica quântica. Mas eu não vou falar de mecânica quântica, então isso aí vai ficar só no que eu falei agora mesmo. Mas o Bohr ele pegou e fez a versão quântica do modelo do Rutherford. Tá. E o Rutherford notou que esse nêutron vivia 15 minutos. Lembra os tempos que eu falei antes? Certo? Ou seja, o que quer que está causando esse decaimento é uma força muito mais fraca do que aquelas outras duas. Certo? O tempo típico do eletromagnetismo é 10 a menos 16 segundos, esse aqui 10 a menos 23, e aparece o nêutron, leva 15 minutos para decair. Certo? Tem uma razão muito forte para o nêutron levar 15 minutos para decair. De fato, tem a ver com o fato de que a massa do nêutron é quase igual à do próton. Então, tem muito pouco... Como eu disse, os decaimentos onde a massa muda muito acontecem mais rápido, por causa daquela tendência da energia de se espalhar, que eu falei antes. Certo? Aqui, praticamente não ganhou nada. O próton é um pouquinho mais leve que o nêutron, mas muito pouco. Então, parte desses 15 minutos é explicado por isso, grande parte. Mas começaram a achar
um conjunto enorme de outras partículas, incluindo as estranhas, certo? Que decaíam com tempos da ordem de 10 a menos 10 segundos. Então ficou aqui uma hierarquia. Se eu dissesse que o acoplamento da força forte era 1, a da força elétrica seria 2 ordens de grandeza menor, porque quando eu levo o quadrado daquele 10 a 4 menor que eu falei antes, né? E esse cara seria 10 a menos 6. Então era uma força responsável por esses decaimentos estranhos que estavam acontecendo, que era no mínimo 4 ordens de grandeza mais fraca que o eletromagnetismo. Né? Uma força bem fraca mesmo. A outra coisa que aconteceu nesse decaimento do nêutron, que era estranho, vem do seguinte fato, dá para a gente entender, baseado nas coisas que a gente viu da última vez. Então, o que é um decaimento beta? Eu vou mostrar aqui. Então, só para não confundir, quando vocês verem aí partícula beta, as pessoas estão falando disso aqui, ó. Certo? É o elétron. É o elétron, o beta mais é o pósitron e a beta menos é o elétron. É que esses decaimentos foram observados antes da gente dizer o átomo tem elétron, certo? Estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, você vê a data lá. Não? E o decaimento beta é um decaimento que vários elementos radioativos tinham, né? E que ele era importante porque ele mudava o número atômico, certo? Ele convertia um elemento em outro, porque um nêutron lá dentro do átomo, do núcleo do átomo, decaía num próton, então mudou o Z, virou outro elemento químico. E emitia essa partícula beta, certo? E também tem o beta inverso, que é esse aqui, que um próton vira um nêutron, certo? Então esses 2 decaimentos mudavam o número atômico. Né? Se o nêutron ele tem mais massa que o próton, então como é que o próton decai? O próton, então, por isso, o próton tem que estar com mais energia lá dentro do núcleo. Então, ou ele recebeu isso aqui de outro núcleo vizinho, certo? Então, dentro do elemento radioativo pode acontecer, né, de um cara decair de um lado, jogar um pósitron que acerta o núcleo do outro e faz o decaimento nessa direção, ou ele estava num nível de energia que ele tinha mais energia para... E aí a conservação total de momento é mantida pelo núcleo. Esse aqui é complicado, é bem raro. O mais comum é esse. Então, para dar uma ideia das grandezas, a massa do nêutron, eu vou botar com bastante precisão aqui, porque a gente tem que comparar a massa desses caras com a massa do elétron que vai sair, né? Então, essa é a massa do nêutron. Então, 939 MeV, né? A massa do próton é 938. E a massa do elétron, da partícula beta em questão aí, é 0,511. Certo? E aí o que acontece aqui? Vamos fazer aquele exercício que a gente tem feito várias vezes já, de conservação de energia e momento. Levaram todos os apagadores embora. Deixa eu ver se ficou algum aqui. Não tem. Ô, Lucas, você vê se você arruma um apagador para mim? Daqui a pouco eu vou precisar. Certo? Fazer aquele exercício de conservação de energia em momento. Então, eu começo com um nêutron. Eu começo com um nêutron, né? E termino com um próton se afastando com uma certa velocidade, que eu vou chamar de Vp aí, e um elétron com outra, certo? Com outra velocidade. E então o momento inicial é 0, certo? Vamos fazer primeiro a conservação de momento, né? O momento inicial é 0.
O momento final... Certo? Vocês concordam comigo que como o inicial era 0, esses caras têm que sair em direções opostas? Qual é a direção aqui? Tanto faz, certo? Eles podem sair em qualquer direção. Mas eles têm... A direção de um é oposta do outro. Então, eu vou subtrair um momento do outro aqui, né? Isso vai dar a massa do elétron, velocidade do elétron, menos massa do próton, velocidade do próton. Obrigado, Lucas. Então, eu posso igualar isso a isso, certo? Vai dar aqui MeVe menos MpVp igual a 0. E aí eu resolvo, né? Para ver, por exemplo, com que velocidade o próton sai. Esse número aqui é muito pequeno, certo? É a divisão disso por isso, certo? É basicamente 1 sobre 2.000, 1 sobre 1.900. Certo? Então, é um número muito pequeno. Então, eu posso assumir que o próton praticamente não se move. Ele praticamente não recua. Certo? A velocidade do próton é praticamente 0. Isso fica ainda pior se eu lembrar que esse próton está dentro de um núcleo. Ele está preso num núcleo inteiro, que muitas vezes tem dezenas de prótons. Então, eu posso, para fins da conta que nós estamos fazendo aqui, assumir que o próton não se mexe. Aí eu olho a conservação de energia, certo? Então, a energia inicial é a massa do nêutron vezes c quadrado, certo? A energia final aqui, rigorosamente, essas massas aqui são as relativísticas. Se eu quiser manter a notação que eu estou lá, eu teria que pôr um gama E aqui, um gama P aqui. Certo? Que a massa, eu estou falando, em toda conta eu estou usando a massa como se fosse de repouso. O do próton é praticamente 1, que ele praticamente não se mexe, certo? E o do elétron não vai importar muito para a gente, mas eu poderia deixar um gama aí. A energia final, agora eu vou pôr isso direito aqui, é essa aqui para o próton, certo? Essa aqui para o elétron, certo? E aí, como eu disse, né, o próton está praticamente parado. Então, γp, que é 1 sobre raiz de 1 menos Vp ao quadrado dividido pela velocidade da luz, essa velocidade é praticamente 0. Né? Dividir pela da luz dá 0 aqui, isso aqui dá 1, certo? E eu vou substituir aqui a energia cinética, que eu quero saber, que eu estou tentando ver aqui, é qual é a energia cinética desse elétron que sai desse decaimento. Certo? A energia cinética do elétron a gente já tinha visto antes, né? É a energia total dele, que é essa aqui, menos a energia que ele tem parado. A diferença entre a energia parada e a energia andante é a energia cinética. Certo? E eu vou substituir isso aqui em cima. Então, eu pego isso aqui, passo esse cara para o outro lado e substituo aqui. Então, a parte do próton, o gama do próton é 1, fica só MPc quadrado, certo? Aí aparece aqui a energia cinética do elétron, mais a energia do elétron parado. Certo? Essa é a energia final. É a energia de um próton parado, mais a energia do elétron parado, mais a energia cinética do elétron. Certo? Todo mundo concorda que essa é a energia total final aqui. Como a final tem que ser igual ao inicial, eu posso igualar isso aqui a isso aqui, certo? E aí eu chego no seguinte, né? Igualando essas duas, eu vou passar esse cara subtraindo do lado de cá, certo? E obtenho a massa do nêutron vezes c quadrado, menos a massa do próton vezes c quadrado, é igual que é uma coisa meio intuitiva, certo? O que eu estou dizendo aqui,
o próton virou um nêutron e soltou um elétron. O que está dizendo aqui nessa equação de conservação de energia é que a diferença, o nêutron é um pouco mais pesado que o próton. Então aqui está a energia total que eu liberei. O nêutron virou um próton, a energia que eu liberei é a diferença entre a massa dos dois. E isso foi transformado na massa de um elétron mais a energia cinética que eu dei para o elétron. Aí eu vou pôr uns números, então, se eu subtrair, se eu multiplico por c², aqui está tudo já em unidades de MeV sobre c², então multiplicar por c², só cancela esse c² aqui da unidade, certo? Eu só subtraio aqueles dois números, então 908, a diferença das duas massas lá do próton e do nêutron dá 1,293 MeV, essa diferença de energia, certo? A massa do elétron parado, a energia de um elétron parado é 0,511 MeV. Eu passo isso aqui subtraindo aqui e concluo que a energia cinética desse elétron é 0,782 MeV. Perfeito? Todo mundo concorda comigo aqui? Até aqui? Então percebam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu pegar e olhar 2 milhões de decaimentos beta separados, todos, sem nenhuma exceção, vão soltar um elétron com essa energia. Não tem outra opção, por conservação de energia em momento. Não tem outra opção. São só dois corpos, sempre acontece que são dois corpos. Aqui ficou mais fácil porque um era muito mais pesado que o outro. Mas se não fosse, eu também teria uma relação entre isso. Eu ia ter uma energia que ia depender dessa razão aqui. Mas se eu conheço essa razão, vai dar sempre o mesmo número. A conservação de energia em movimento para dois corpos fixa basicamente tudo que pode acontecer. A única coisa que muda é a direção desse eixo aqui, ó, que poderia estar assim, assim, assado, em qualquer direção. Tem uma distribuição da direção que o elétron vai sair, mas ele sai sempre com a mesma energia. Certo? Está aqui o que foi observado. Certo? Deixa eu apagar a luz. Está aí o que foi observado. Certo? Então, aqui está... Deixa eu achar o laser. Aqui está o seguinte. São vários decaimentos beta e você montou um histograma. De acordo com a energia, nesse eixo tem quantas vezes aquele decaimento aconteceu, dentro de uma amostra grande, né? A porcentagem de vezes que aconteceu, e aqui está qual a energia que o elétron saiu. E a energia que nós calculamos lá aconteceu em muito poucos casos. De fato, tem uma distribuição toda, o elétron sai com diversas energias diferentes, desde coisas muito perto de zero, até no máximo essa energia. Então, a energia que a gente calculou, que a gente está achando que toda vez deveria sair com aquela energia, na verdade acontece em raríssimos casos e parece ser o máximo, não aconteceu nenhum evento para lá. Alguém se arrisca a dizer o que está acontecendo aqui? Não. Poderia ser, mas o experimento era bem feito, não tinha ar. Se ele está perdendo energia, você teria que dizer para onde está indo, certo? Outras partículas o quê? O que quer dizer agindo no decaimento? Atrapalhando, interagindo. Ao mesmo tempo, é muito difícil essas coincidências acontecerem. Isso é muito parecido com a coisa do neutrino. Está passando um neutrino por acaso e bater lá. Se acontecesse, se fosse isso, ia ter um pico enorme de eventos aqui, e às vezes uma sujeira, uma aqui, outra lá, que aconteceu uma coisa rara dessa, entendeu? Não ia ser a maioria dos casos. Ele ia ter que decair em outra partícula que também é neutra? Tipo um elétron e uma partícula neutra? Esse é o ponto. Ele não está decaindo em dois corpos. Se ele não estiver decaindo em dois corpos, e por algum motivo você não está vendo um corpo, e nesse caso a explicação que foi usada na época, se for neutro a gente não vai ver, porque isso aqui era visto do mesmo jeito que você põe o contador Geiger em volta. Essas coisas vêm em partículas carregadas. Quando elas passam em algum meio, elas perturbam o meio e você vê. Né? Se tivesse uma terceira partícula, aí você consegue entender, né? Porque aí tem uma complicação a mais. Vamos ver aqui. Né? O que acontece se eu botar nessa minha conta aqui uma partícula a mais? Né? Então, deixa eu ver. Eu vou arrumar aqui. O momento não muda muito, certo? Era um dos resultados da experiência que não saía um próton voando
para fora do núcleo. O próton ficava lá no núcleo. Então, o que quer que seja que eu estou pondo uma partícula a mais no decaimento, tem que ser uma partícula que é leve o suficiente em comparação com o núcleo para não arrancar o próton de lá. Certo? Então, essa parte da conta, eu posso até pôr um momento a mais aqui da minha partícula misteriosa, vamos chamar de gama x, mx(c²), certo? A partícula x. Né? Essa conservação agora vai ter mais gente, certo? Eu vou pôr um componente a mais aqui, mas eu sei que o próton não sai voando para fora do núcleo, então ele não absorveu muito momento. Eu posso continuar dizendo que a velocidade do próton é 0. Certo? Aonde? Ali, quando você está calculando o momento. Aí, aqui? No X, colocou massa. Gama, massa... Ah, não é C, desculpa. Eu fiz energia. Vx, igual aos outros, certo? O que quer que seja, eu sei que a velocidade do próton ainda era pequena, certo? Quem quer que seja esse x. Podia não ser, certo? Podia ser que o x fosse pesadão, mas aí eu veria o próton acontecendo alguma coisa, e não acontecia nada. Então eu vou mudar basicamente esse lado da conta. A energia inicial continua sendo a energia de um nêutron, só que afinal agora vai ter um cara a mais. Então vamos arrumar aqui. Agora eu vou pôr aqui gama x, mx, c². Então tem mais uma partícula aí. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Gama do próton é 1, e para esses dois caras eu vou trocar a energia pela energia cinética. Então agora eu tenho mp(c²), que é a energia do próton, energia cinética do elétron, mais massa, a energia parada do elétron, de um elétron parado, energia cinética do X, energias de um X parado. Certo? Faço a mesma coisa, eu tenho que igualar isso àquilo. Certo? Então, agora, a diferença de massas entre o nêutron e o próton vai continuar sendo igual a isso, mas apareceu uma coisa a mais agora. A energia cinética do X, a massa do x(c²). Vocês percebem que agora eu não consigo isolar e resolver para a energia cinética do E? A energia cinética do elétron agora vai depender da energia cinética do X, certo? A equação que eu vou obter agora é que aparece a energia cinética do X desse lado e aqui eu tenho a energia de um X parado. Certo? Que é o que eu obtenho igualando isso, resolvendo essa equação. Perfeito? Então agora, o que é que aconteceu? Se eu botar isso aqui num gráfico, certo? Aqui eu tenho a energia cinética dessa partícula que eu estou perdendo. Aqui eu tenho a energia cinética do elétron, certo? E as duas estão relacionadas. Né? Tem uma reta aqui. Conforme eu vou aumentando a energia de um, a do outro tem que diminuir. Certo? T é igual a isso aqui menos Tx. Então dá uma reta assim. Então tem todo uma gama de coisas que pode acontecer agora. Pode acontecer um evento onde toda a energia foi embora com o X e a energia cinética do elétron vai ser 0, isso é o extremo esquerdo daquela distribuição. E tem também o caso em que toda a energia cinética ficou com o elétron e a energia do X foi 0. E aí eu obtenho um evento muito perto de 782, porque isso aqui vai ser 0. Os eventos vão ter... O elétron vai sair com 782 menos a energia de repouso dessa partícula. Como você tem eventos chegando quase em 0,782 ali, isso mostra que a energia de repouso desse cara é bem pequena. Dá para concluir até, por aquela curva, que a partícula que estava escapando, além de ser neutra, era bem, bem leve. Porque praticamente não dá para ver. Senão aquela curva ia acabar antes do 782. O 782 ia estar aqui, ia ter um gap aqui, que é esse número. Esse gap é tão pequeno que eles não conseguiram nem ver. De fato, até hoje a gente não sabe quanto é a massa desse cara. Ela é menor do que a gente conseguiu medir até hoje. Essa é uma boa pergunta. Nesse experimento mas a gente só sabe disso hoje.
Certo? Poderia ter mais de uma, poderia ter várias possibilidades de decaimento em partícula neutra. Nessa época, eles estavam ainda naquela fase de simplificar, eles assumiram uma, é a suposição mais simples que você pode fazer. Né? De fato, quem fez essa suposição... Então, vocês percebam, eu falei isso aula passada, alguém me perguntou isso, e eu respondi, eu falei, é muito diferente decair em 2 corpos ou em 3. Muito diferente. É a comparação desse gráfico aí, certo? Que é uma coisa assim. Esse é um decaimento em 3 corpos, sendo que eu não vi um. E esse é o decaimento em 2 corpos. Só cai aqui, vai ser a mesma energia sempre. Certo? A altura disso aqui é a área desse cara. Certo? É muito diferente. Então, quem propôs uma solução para esse dilema aí foi essa solução, certo? Foi o Pauli, físico famoso. Certo? Essa aqui é uma das muitas coisas que ele fez. Então, na época ele falou, ó, tem partículas neutras dentro do núcleo. Ele até batizou essa partícula que estava indo embora de nêutron, mas aí depois, quando descobriram o nêutron, falaram, esse aqui é o nêutron do Pauli, mas logo viram que era pesado demais. Certo? Eles não sabiam que era um nêutron decaindo num próton aqui, certo? A gente sabe, eles não sabiam ainda. Eles só viam um elemento radioativo decaindo em outro e soltando partículas. Né? E ele propôs, e aí esse cara foi eventualmente batizado de neutrino, porque era um nêutron pequenininho. Então, neutrino. E para italiano é isso. Certo? Em italiano, neutrino quer dizer neutrinho. Manda. E se decair em 4, assim, muda drasticamente o gráfico de novo? Não. Conforme você vai aumentando o número de partículas, já não muda tanto. Porque, no fim, você sempre pode... você só está olhando uma delas, certo? Cair. Você sempre pode pegar todas as outras que você não viu e somar o momento total delas e tratar como uma terceira. O centro de massa delas é o que importa, entendeu? Nós vamos fazer isso hoje, você vai ver. Num caso um pouco mais complicado. Então, ele propôs isso. Ele propôs, ó, existe um decaimento... Né? Nesse caso, a única coisa que eles estavam medindo é a energia cinética. Mas a conservação total de momento mudou. O que mudou de verdade aqui foi a conservação total de momento. Mas se você tem uma terceira possibilidade, a distribuição de momentos muda completamente. Se eles tivessem medido o momento, também teria só uma possibilidade no começo e muitas no fim. Quando você abre... É a diferença entre estar numa reta e estar num plano, entendeu? Aumenta a possibilidade de combinações que você consegue fazer para somar zero. Você está na reta, só tem um jeito, um para um lado, outro para o outro. Se eu ponho 3 caras, aí tem muitas formas de eu dar zero. Certo? Pode estar 2 indo para um lado, um para o outro, pode estar indo em 3 direções diferentes. Né? No momento que você saiu da reta para o plano, aumentou a sua liberdade, aumentou 1 grau de liberdade a mais. É isso que você ganha pondo a terceira partícula. Certo? E é isso que eles estavam vendo. Era isso que eles estavam vendo. Tem mais alguma pergunta nesse ponto? Não? Então, o Pauli propôs essa solução aí, certo? Logo depois, o Fermi formalizou, então ele começou a estudar a intensidade dessa interação, essa interação de 4 férmions se encontram num ponto só, ficou sendo chamado de interação de Fermi, sabe? Os férmions chamam férmions por causa do Fermi, não ao contrário. E essa era a interação que explicava esse decaimento aí. Ela era muito mais fraca do que as outras, certo? Essas fotos de presídio aqui, na verdade, tem uma explicação lógica. Olha a data. Alguém lembra o que os Estados Unidos estava fazendo com físicos nucleares nessa época? O Projeto Manhattan. E todo mundo que participou do Projeto Manhattan de um jeito ou de outro, para fazer a bomba nuclear, certo? Era super controlado, lembra? Na época de espião, esse pessoal, essas fotos que tem essas plaquinhas, o Neddermeyer estava com uma foto assim também da última vez, é porque eles estavam envolvidos com física nuclear, era tudo altamente controlado. Né? Tá. Aí, pouco tempo depois, esses caras aqui, pouco tempo depois, é muito tempo depois, na verdade, né, entenderam melhor essa interação. Né? O que eles mostraram é que, é verdade, a interação de Fermi, que parecia ser 4 partículas se encontrando num ponto, na verdade era isso que estava acontecendo. Tinha uma interação nova, que ficou chamada interação fraca, certo? E que
pelo fato desse cara, diferente do fóton e do gluon, esse cara tem uma massa, e a massa dele é grande. Isso faz com que o alcance dele seja pequeno. Essas interações acontecem quase no mesmo ponto, esse ponto e esse. Então era muito difícil ver o W. Mas esses caras conseguiram explicar que tinha uma interação nova, né, que explicava esses decaimentos fracos. E, de fato, esse W, ele é o cara responsável também pelos decaimentos estranhos. Certo? É a única coisa que pode converter uma coisa com estranheza em algo que não tem estranheza. Eu vou mostrar já já o diagrama. Mas se o quark-down ele vai decair no W e no U, então o próton ele sempre vai ter que ir para um lugar só, né? Tipo, uma direção só. Não. Aí tem uma complicação bem maior. Certo? Esse down e esse U estão ligados nos outros downs e U's dentro do núcleo. E aí você já está falando de um objeto extenso. Certo? Você está falando de um objeto extenso. Então, quando um quark desse recua, ele troca momento com os outros três. E mais importante de tudo, o W logo decai nesses dois caras. Certo? O W tem propriedades estranhas. É uma dessas partículas virtuais que eu falei. Aqui dentro desse diagrama, ele é uma partícula virtual. Então, tem conservação de momento nesse vértice, tem conservação de momento nesse vértice, mas o que você vai observar é a conservação de momento total. E a conservação de momento total é num decaimento de 3 corpos. Certo? O que você vai ver no laboratório já é o total. E aí é um decaimento em 3 corpos. E esses 3 aí, o Glashow, o Weinberg e o Salam, bolaram esse modelo, que é o modelo GWS, que inclusive inclui o fóton. Certo? O modelo deles é uma interação que é chamada de eletrofraca, que inclui o eletromagnetismo e essa interação fraca. Em altas energias, as duas se unificam e viram essa força eletrofraca. Certo? Então, o fóton está incluído no modelo deles. Certo? E é o que serviu de explicação. Pouco depois, o pessoal começou a estudar a intensidade das interações fracas. Isso aqui eu não vou mostrar em detalhes também, mas ficou bem estabelecido que essas setas aqui, elas mostram quem pode virar quem usando o W. Porque lembra, o fóton e o gluon não transformam ninguém em ninguém aqui. Se um U solta um fóton, ele continua sendo U. Se o U solta um gluon, ele continua sendo U. Lembra, no finzinho da última aula a gente falou disso. Muda a cor do cara? Muda. Muda o spin? Muda. Mas quem muda as famílias é essa interação aqui. Né? E mais, eles viram que não existe decaimento que transforma o top no charme. Isso aqui é conhecido como mecanismo GIN no modelo padrão. São proibidos mudar de família sem mudar de carga. Esses 3 caras aqui têm a mesma carga, esses 3 caras têm a mesma carga, e você não consegue mudar de família sem mudar de carga. Né? E os outros decaimentos, o mais provável, por isso que tem umas setas que estão mais claras e outras menos claras. O mais provável decaimento para o top é soltar um W e virar o bottom. Mas o bottom já tem uma probabilidade menor de virar o C e uma menor ainda de virar o U. Isso é a força da interação. Isso quer dizer que as partículas que têm quarks bottom vivem mais do que as que têm top. A mesma coisa acontecia com o estranho. Né? Tem um decaimento que é mais ou menos bem provável do C para o S, mas o do S para o U já é um decaimento mais improvável. Então, demora mais, e era por isso que as partículas estranhas viviam muito, porque o S não tem nenhum jeito de ir para os caras mais leves que não seja por uma interação que é suprimida, falando na linguagem que a gente fala, tem um acoplamento mais fraco. E tudo isso aí são propriedades daquele modelo GWS. Certo? Por exemplo, dá para provar que não tem decaimento de correntes neutras. Saindo do modelo que os caras escreveram, você demonstra isso. Mas o charme não pode, o spin não pode virar um charme? Não, porque é mais pesado. Você tem que dar energia. Naturalmente não acontece. É assim que a gente produz ele. Certo? A gente joga muita energia. O nosso universo é só feito de U e D. Você vai lá, injeta energia no U e no D, isso sobe e produz esses caras. Mas depois que eles estão produzidos, naturalmente eles só vão para lá, porque a energia quer se espalhar de novo. Certo? Então, decaimento quer dizer isso. Quer dizer, eu não mexi com o cara, ele decaiu. E aí é sempre para o cara de massa menor. Certo? Tá. E isso foi fechando
o quadro que eu mostrei para vocês do modelo padrão até agora. Então, logo depois a gente descobriu que não tinha um neutrino só, tinham 2 outros. De fato, para o modelo padrão é importantíssimo que cada família dessa aqui seja completa. O número de famílias a gente não tem nenhuma razão teórica para ser 3, mas que cada família tem que ter um conjunto completo, que é 2 quarks, um neutrino e um lepton carregado, é uma demanda teórica do modelo. Sem isso, ele teria uma coisa que é chamada anomalia, que é problemática, certo? E pouco tempo depois, essa aqui é outra câmara de bolha, ó, que virou enfeite, né? Nessa chama Gargamel. Essa é a câmara de bolha que usaram para descobrir que tinha esse Z aqui, que tem mais ou menos o mesmo papel que o W, certo? É outro componente desse modelo GWS. E ele é importante porque, para o modelo deles funcionar, né, na época que eles estavam tentando explicar essas interações, né, eles estavam tentando explicar os Ws e o fóton. Mas eles perceberam que não tinha nenhum modelo teoricamente consistente que não envolvesse um cara a mais neutro e pesado. Então, isso aqui foi uma previsão do modelo deles. Eles não sabiam que o Z existia. Eles diziam, o único jeito de montar um modelo que funciona é pôr um cara a mais. Eles inventaram esse Z e botaram lá. E aí, pouco tempo depois, foi descoberto. Então, foi previsto essas correntes neutras, que é o bóson Z, e logo depois observaram esses caras diretamente, que aí é ver, de fato, o cara decaindo em alguma coisa, né? E isso foi completando o quadro do modelo padrão, que é por isso que a gente diz que a natureza tem, hoje em dia a gente diz que a natureza tem, no total, 3 ou 4 forças. Se você pensar na unificação desses caras com o eletromagnetismo, você fala, tem a força eletrofraca, certo? Com uma constante de acoplamento lá da força eletrofraca. Tem a força forte, certo? E a força gravitacional, isso dá 3. Certo? Agora, se você está abaixo das energias, que é o mundo que a gente vive, a força fraca separou da força elétrica, e aí tem 4. Tem a força forte, a fraca e a elétrica. E a gravidade, que não está aqui porque a gente não sabe quantizar. Certo? Não está no mundo não está no mundo da física de partícula, enquanto a gente não conseguir entender como quantiza a gravidade. Né? E aqui estão os caras que agora já entrou na época das grandes colaborações. Então, esses caras, o Vandermeer e o Rubia, eram o chefe do experimento que envolvia centenas de físicos a essa altura já. Né? Então, enfim, a foto tem outra interpretação agora, certo? Ele era o chefe. Aqui, deixa eu ver. Até aqui é meio que eles mesmos que fizeram. Aliás, esse cara é inspiração para o Sheldon. O nome dele é Sheldon Glashow, e é por isso que o Sheldon do Big Bang Theory chama Sheldon, em homenagem a esse cara aqui. Não o jeito, eu não sei como era o jeito dele, o nome. Né? E esses caras já não, eles eram líderes de colaborações, né? Tá bom, então agora a gente vai falar, a tabela que a gente tem até agora é essa, e eu quero falar um pouco, então, a gente falou sobre câmara de bolha, a gente falou sobre experimento de espalhamento, Rutherford, Thomson, né? Agora eu quero mostrar para vocês como é um experimento moderno, que é basicamente a forma que foi para descobrir todos os caras mais pesados dessa tabela, esses dois, o Charme, certo? Alguma dúvida até aqui? Essa é a tabela que a gente tem até agora, certo? Com os nomes mais gerais. E talvez o nome novo que está aparecendo aqui, essa coisa de bóson de gauge, que é o cara que dá a interação. Os bósons WZ, eles existem de verdade ou eles são só, tipo, meios matemáticos? Não, eles existem de verdade. Você vê eles num sentido muito concreto da palavra, que é o que eu vou mostrar agora. Ele decai num certo número de partículas, e se você vai lá e reconstrói qual era a massa, qual era a carga, qual era o momento do cara que decaiu, você vê que tem um cara lá que tem as propriedades do W e do Z. Né? Você não pega um W e Z e guarda na caixinha, porque ele vive pouco. Mas isso é verdade já para várias partículas que a gente falou aqui. Certo? Então, eles existem mesmo. A coisa que eu estou falando que tem que tomar cuidado do virtual é aquele desenho. Certo? Dizer, olha, teve uma partícula que interagiu com outra, trocando um W, ou um fóton. Isso é uma aproximação matemática. Né? A interação é mais complicada que isso. Certo? Quando eu ponho um elétron perto do outro, eles estão trocando fótons o tempo todo. Num espalhamento, eu consigo fazer a conta
considerando a troca de um fóton só. Só que esse fóton é meio esquisito. Esse fóton só que eu uso na conta, certo? Ele é virtual. Mas é isso, a aproximação está na forma que eu faço a conta. Mas não quer dizer que o fóton não existe. Eu consigo contar fótons com uma fotomultiplicador. Então tá, então vamos falar do experimento moderno agora, certo? Tá aí o LHC, espero que as pessoas estejam ansiosas para esse momento. Tá aí o LHC. Então, o LHC é o último e mais moderno de todos os aceleradores que já foram construídos, certo? Ele teve vários antecessores, então aqui está o LHC, ó. Esse anel menor que tem aqui era um antecessor do LHC. Ele já foi o maior acelerador que existia e hoje ele virou uma espécie de pré-acelerador do LHC, né? Então, teve vários outros aceleradores na história, né, que tiveram basicamente o mesmo princípio do LHC, mas o LHC é o mais moderno e mais poderoso de todos, né? Então, ele está na fronteira entre a França e a Suíça. Fronteira, acho que essa linha pontilhada aqui, ó, faz assim e vai para lá, certo? E esse é o tamanho do monstro, certo? São 26 quilômetros de circunferência. Faz dele a maior máquina já construída. O valor talvez vá passar aí, mas é algo como bilhões de dólares. Ou dezenas de bilhões, talvez dezenas de bilhões. E o que acontece dentro desse tubo? Basicamente tem prótons rodando em duas direções aqui. Certo? Tem prótons fazendo assim e prótons fazendo aqui, sim. E em 4, aqui só para comparar com São Paulo, ó, esse seria o tamanho dele em cima de São Paulo. Certo? Tem uns bairros aí, cada um escolhe seu bairro preferido. Se eu botasse o meio dele bem na Sé, esse seria o tamanho do LHC em São Paulo. Nesses 4 pontos, o que acontece? Os prótons que estão indo numa direção e os prótons que estão indo na outra, são 2 tubinhos, né? Um com prótons, o outro também, eles cruzam nesses 4 pontos aqui. Isso quer dizer que nesses 4 lugares tem a chance de um próton bater com o outro, praticamente de frente, certo? Os feixes fazem assim. Então, naquele lugar pode acontecer de bater. E é o que aconteceu na época que isso aqui ainda estava sendo projetado. Basicamente sai o equivalente a um edital, uma chamada para os físicos de partículas do mundo inteiro, os experimentais, né? Ó, se organizem aí em grupos e quem fizer a melhor proposta vai botar o experimento num desses 4 lugares. Então se formou várias grandes colaborações de físicos competindo pelo direito de botar o experimento deles num desses 4 pontos. Certo? Os que ganharam foram esses 4 aí, o experimento Atlas, CMS, LHCb e ALICE. Certo? Nós vamos falar principalmente desses 2, que são os experimentos dirigidos especificamente à descoberta do bóson de Higgs e de novas partículas. Tá? Esses outros também fazem física de partículas, mas eles estavam se fazendo outras perguntas que são mais complicadas, dado o que a gente falou aqui. Tá? Sim, o feixe está ligado, os prótons estão passando nos 4 pontos. Pode acontecer evento em qualquer um deles. Mano. Muita. Assim, o LNLS ele é o acelerador mais avançado hoje numa direção completamente diferente dessa daqui. Então, as energias envolvidas no LNLS são muito pequenininhas comparadas com isso. Ele serviria para fazer física de partículas, descoberta de novas partículas, estudo de probabilidades de partículas 50 anos atrás. Mas, por outro lado, ele tem uma precisão... o objetivo lá é acelerar elétrons, aqui eu estou acelerando prótons, certo? Mas é produzir uma luz específica que sai do elétron quando ele faz curva. Quando o elétron faz curva, ele emite radiação. Essa radiação funciona como um laser de energia bem alta, certo? Chama luz síncrotron. Né? E essa luz ela serve para estudar materiais, para estudar coisas biológicas. A luz é o objetivo, e não estudar a partícula que está sendo acelerada. Então, o objetivo é outro. Ele é muito preciso,
Porque essa luz tem que ser... tem uma série de coisas de precisão que você tem que fazer para essa luz sair com as propriedades exatas que você quer. E nisso ele é um dos mais avançados do mundo. Certo? Mas a energia dele é minúscula comparada com isso aqui. Eu nem sei o tamanho do LNES, mas ele provavelmente cabe numa das salas desses 4 pontos. É muito menor, porque é outro objetivo completamente diferente. Usa a mesma tecnologia, certo? A tecnologia que eles estão usando lá foi desenvolvida em física de partículas. Mas agora o objetivo é outro. Então tá. Então tem esses 4 experimentos. Né? Isso tudo está mais ou menos 100 metros de profundidade, então não é perto da superfície, são túneis embaixo da Terra, certo? Porque você quer impedir a radiação que vai ser formada aqui de sair e também quer impedir raios cósmicos de ficar atrapalhando o seu experimento. As duas coisas, certo? E aqui está um deles, esse é o Atlas. Na verdade, isso não é o detetor ainda, isso é o buraco onde ele entrou, tem uma pessoa ali. Ó. Certo? Então o feixe passa aqui, ó, na direção do meu laser. Ó. Ele passa aqui no meio. E esse espaço todo que vocês estão vendo hoje está preenchido com uma versão muito sofisticada da câmera de bolha. Todo esse espaço aí está preenchido hoje com aparelhos. O objetivo é ver o que acontece com a partícula que chocou lá no meio. Esse é o Atlas e esse é o CMS, também ainda sendo montado. Isso era na época da construção. Quando a coisa está funcionando, ninguém pode descer lá. As pessoas saem e lacra e liga, porque tem radiação saindo dessas coisas. Então, com a máquina em funcionamento, não vai ninguém lá embaixo. Né? Aqui está um esquema desse cara, depois que ele terminou de montar. E aí vocês vão ver que não é muito diferente do que vocês estão pensando. Então, aqui peguei um gomo dele só, tá vendo? Está lá o detetor, o feixe passa aqui como entrando na transparência, certo? E a gente pegou uma fatia dele. Então, ali ó, é o lugar onde vai acontecer o choque. Certo? Naquele ponto ali no meio, tem um feixe de prótons correndo para dentro da lousa, um feixe de prótons correndo para fora, e cada vez que um feixe passa pelo outro, tem a chance de um próton encontrar o outro e pá. Né? Quando isso acontece, sai um monte de partículas lá de dentro, e, tá vendo essa partícula aqui? Ela está dando um exemplo do campo. Tem um campo magnético fortíssimo aqui, 4 Tesla entrando aqui, 2 Tesla saindo desse lado, que faz ela fazer curva. Por isso que ela faz curva primeiro para um lado e depois para o outro. E essa curva permite a gente saber a massa, carga, igualzinho a gente fez na câmara de bolha. Além disso, tem o equivalente. Vocês lembram que lá no experimento do Thomson e do Rutherford, tinha um lugar onde a partícula batia e fazia um pontinho de luz, e por isso eu sabia que ela tinha estado lá? Esse é o equivalente moderno. Isso aqui são calorímetros, onde a partícula entra, ela vai bater em alguma coisa ali, vai se separar em 2 partículas, em 4, em 8, em 1000, faz essas sujeira enorme, mas eu estou anotando quanta energia ela deixou aqui. Certo? Esse detetor é feito de um monte de pequenas células de cristal que anotam qual é a quantidade total de luz, entre aspas, que foi produzida ali. Então eu sei quanta energia essa partícula tinha. Eu sei quanta energia ela tinha, eu sei a curva, que eu sei quanto momento ela tinha, eu sei a carga, se ela curvou para um lado ou curvou para o outro. Eu estou fazendo necessariamente a mesma coisa que na câmara de bolha, mas numa versão high-tech, certo? Isso aqui tem 7 metros, ó. Certo? Então é maior que essa sala, certo? Talvez eu ache alguma foto, eu vou procurar no intervalo. Aí, só não me pergunta como funcionam os cristais, porque aí escapou completamente do meu conhecimento. Eu estou sendo o mais experimental que eu consigo aqui. Mais que isso, eu começo a falar bobagem. Se já não falei uma ou duas. Né? Então, basicamente, você tem um experimento de câmara de bolhas numa versão high-tech. Certo? Você consegue medir a energia e o momento de tudo que saiu e você quer reconstruir o que aconteceu lá dentro. Então, aqui tem umas fotos, ó. Esse é o túnel de 26 quilômetros, certo? O tubo por onde correm os prótons está no meio disso aqui, certo? Esse tubo aqui, isso aqui tem os ímãs que vão acelerar esses caras, então o jeito que eu faço eles andarem cada vez mais rápido é com campos elétricos e magnéticos, certo? Lembra que alguém arrisca chutar por que tem que ser tão grande o anel? Não é só isso, não.
Exatamente. Lembra que a gente calculou, quanto mais momento a partícula tem na câmara de bolha, maior tem que ser o raio para ela fazer a curva? Esse é o raio que precisa para essas partículas que estão aí. Se eu tentar fechar mais o raio, eu não tenho campo, não tenho ímã forte o suficiente. Né? E mesmo que eu tenha, eu começo a perder energia como o luz síncrotron. Certo? Então isso aqui é uma otimização. Certo? Ele tem que aumentar, ir aumentando. Aqui está a velocidade, ó, alguém me perguntou isso algumas vezes, quão perto da velocidade da luz eles estão. Certo? Cada partícula, cada próton dá mais ou menos 11.000 voltas por segundo nesse túnel de 27 km. Certo? E aqui está o vácuo, que alguém perguntou. O vácuo dentro desses tubos é 10 vezes mais vazio que a Lua, 10 vezes mais rarefeito que a atmosfera da Lua. E não tem, dentro do Sistema Solar, nenhum lugar que tem mais vácuo do que esse. Você tem que sair do Sistema Solar, do espaço fora do Sistema Solar, para achar um vácuo tão bom quanto o que a gente está fazendo aqui dentro. Certo? Não é só mais vazio, também é mais frio que o espaço, certo? Dentro do Sistema Solar. Certo? Aqui está a temperatura, é só 1,9 graus Kelvin acima do zero absoluto lá dentro. Qual é a energia que aqueles prótons que eles soltam? O total é 7 teraelectronvolts cada próton. Certo? Quem colide não é o próton, é o quark. Então o quark vai estar carregando uma parte dessa energia. Mas já foram medidos eventos de 5, 6 teraelectronvolts. Comparado com o que a gente vinha falando até agora, que era mega. Mas só aumentando aos poucos, certo? Eu pulei direto da câmara de bolha para o acelerador mais moderno que a gente já construiu. No meio do caminho, isso foi aumentando aos poucos. Certo? E mais, olha quantas colisões ocorrem por segundo. Cada vez que uma colisão, 600 milhões de colisões por segundo. Então, por isso que eles funcionam todos ao mesmo tempo. Está ligado lá, está produzindo colisões e cada detetor está tomando seus dados. Né? E você precisa notar, quando aqui é o CMS num estado um pouquinho mais já de construção. Né? Ali no começo eu mostrei ele, estava só esse ferro, só as estruturas de suporte. Isso aqui é só estrutura de suporte. Ó. Aqui começaram a botar a eletrônica. Ó. Certo? Naquela mesma estrutura que vocês viram antes. Isso aqui entra, que nem um Lego ali dentro. Certo? Fecha, vira um tambor. Né? E você tem que anotar a trajetória de todas essas partículas. Tudo feito eletrônico, certo? A partícula vai estimulando os cristais, esses dados têm que ir para um computador. É todo digital, a trajetória é anotada digitalmente. Isso é equivalente a uma câmera de 75 megapixels, tirando 40 milhões de fotos por segundo. Para vocês terem ideia de quanto dado é isso, um dos problemas sérios que precisou ter que ser resolvido aqui era como tirar os uns e zeros fora da eletrônica rápido o suficiente para o próximo dado poder entrar. Você teve um problema aqui de escoamento de dados. Você teve que desenvolver sistemas de transmissão de dados que tirasse o dado dali e anotasse em algum computador rápido o suficiente para o dado seguinte conseguir chegar e o sistema já está pronto para receber de novo. Certo? Aqui está um data center do CERN, certo? Então, por ano, ele produz mais ou menos 30 petabytes de dado, certo? São 30 mil terabytes de dado por ano. Né? Esse data center, que é só um deles, certo? Ocupa 1.450 metros quadrados e tem 100 mil núcleos para processar isso rápido o suficiente, guardar e tirar do caminho para processar o dado que vem na sequência. Certo? E 45 petabytes de espaço de disco rígido. E aí, depois isso é distribuído para o mundo inteiro. Então, tem instituições de pesquisa no mundo inteiro que participam disso aqui, e tem data centers espalhados, que estão divididos no Tier 0, que é esse aí, o Tier 1, que são os caras que recebem em seguida, e o Tier 2, que é onde é feito a análise. Né? Tem um Tier 2 aqui embaixo, no térreo. Certo? Logo que vocês entram, não tem uma porta de vidro para a direita? Olha lá para dentro, vocês vão ver as máquinas. É um Tier 2 do CMS. Certo? De uma das colaborações do CMS. Certo? E aqui está o número de países envolvidos, o número de lugares, núcleos totais, enfim. Não, os Tiers 1 estão aí com o nome, todos eles. Ó. São poucos, certo? Isso dependeu de quanto cada país investiu de dinheiro. O Tier 1 era muito caro para nós, essencialmente. O Brasil teve um envolvimento importante em um experimento
O Brasil é membro de 3 daqueles 4, ou dos 4. Ele é membro dos 4 experimentos, eu acho. Deixa eu pensar. Do Atlas, certamente, tem gente no Rio, LHCb, sim, e a Alice CMS tem aqui em São Paulo. Então, tem gente da USP no Alice, do CMS tem gente do IFT, tem 2 professores do IFT que são membros do CMS. Né? No LHCb tem um pessoal lá na UFRJ, o Atlas também é no Rio, mas eu não sei direito aonde. A gente contribuiu para a descoberta do nosso. Sim, a gente pôs dinheiro lá. Certo? A análise do bóson de Higgs foi feita por esses 2 experimentos. Eles soltaram juntos. E a gente tem membros nesse daqui e naquele lá. Tá. Então, aqui está a parte computacional, né? E aqui está uma imagem. Esse é um evento. Então, é um pouco mais complicado de entender do que a câmera de bolhas. Para começar, ele é em 3D, certo? E aqui está o tipo de dado que sai dessa máquina. Isso foi um choque. Um próton bateu no outro e saiu tudo isso daí. Agora, a comparação que você pode fazer é mais ou menos como botar muito explosivo dentro de um carro, explodir o carro e depois você quer descobrir qual era a marca do fabricante. É basicamente isso que tem que fazer. A gente tem que reconstruir e entender o que aconteceu lá dentro, mais ou menos do jeito que a gente fez na câmera de bolhas, que vocês estavam fazendo no exercício em casa. Só que agora tem mais partícula para olhar. Então, esse aqui é um jeito de indicar essa informação aqui, ó. Quanta energia está ali. Então, ele desenha a trajetória até aquele ponto e depois ele põe uma barra que quanto mais comprida ela for, mais energia ficou ali. Então, essas barras, tá vendo? Aqui bateu alguém com muita energia. Aqui bateu alguém com pouquinha. Então, no começo, é só uma imagem gerada por computador. Certo? Azul é enfeite. É mais ou menos o desenho de onde está o cilindro. Certo? Isso aqui é uma representação, hein? É uma imagem gerada por computador. Mas essas trajetórias são de verdade. Quer dizer, você sabe aonde... Verdade no seguinte sentido. Você sabe aonde a partícula estava, qual curva ela fez, para que lado, e dá para reconstruir momento, massa. Certo? Só que agora, em vez de ser bolhas, o cristal gerou uma correntezinha elétrica que o computador registrou. Certo? Mas é basicamente a mesma ideia. A partícula passou por ali. Certo? Então, agora, a nossa missão é tentar entender um pouco como é possível entender o que acontece ali. Certo? Então, nós vamos fazer um exercício rápido para ver isso, mas está na hora do café já, acho que assim que vocês voltarem, a gente faz isso. Tem mais alguma dúvida desse pedaço? Manda. Experimento do quê? Laser. Não para física de partículas mais, certo? Porque como que você produziria o laser de alta energia? Certo? O único jeito de produzir fótons de alta energia é basicamente o que a LNS está fazendo. Certo? Mas aí você está numa energia muito mais baixa do que essa. Então, aqui tem fótons. Certo? Tem fótons saindo daí. Mas não um laser. Certo? Não um laser. Então tá bom. Então a gente se encontra daqui a 30 minutos.